A gente vê essa parte do teste, né, tá? Então agora como é que eu faço, né, acompanhar a evolução do sprint nessa reunião de daily meeting? Basicamente já falei para vocês, nós vamos aqui só ver como é que ela acontece. Ela acontece aqui, ó, né? É nesse momento aqui no daily scrum, né, tá? Que eu vou fazer e eu faço isso, né, a cada dia, né? Tá? E eu, como falei para vocês, aquele que você vai basicamente só contar o que você já fez, o que você pretende fazer no dia, algum problema, se esses problemas forem problemas que precisam ser resolvidos e não dá para resolver naquela hora, marque reuniões separadas para resolver, onde que essas reuniões vão estar só as pessoas que vão, né, estar envolvidas nesse problema, né, tá? Então é isso que é feito, né, nesse daily Scrum. Eu posso usar Scrum Board, né, para poder acompanhar e dizer, olha, tinha essa história, já foi feito, tal, etc, né, tá revisão, né, mostrar aqui, ou até fazer na hora, né, onde eu fiz isso, tá, e trabalhar em cima do Scrum Board. Aí depende muito de como a equipe quer trabalhar. Vamos supor que eu já terminei tudo, né, estou fazendo aquilo lá, cheguei, está tudo done, agora eu vou revisar esse sprint. Ou não, né, eu tenho uma data para terminar o sprint, né, então quando a data estiver próxima, eu posso falar assim, olha, a revisão do sprint eu vou fazer com 2 dias de antecedência, né, do término do sprint, para poder até a gente ver o que a gente vai montar de apresentação, né, porque tem a apresentação do sprint, tal, etc. Então, 2 dias antes eu vou fazer a revisão do sprint para ver o que foi feito até agora, né? Se foi feito tudo, não foi feito tudo, se a gente vai deixar para o próximo sprint, como que a gente vai fazer? Então, a revisão do sprint serve para isso. Então, lembrando, gente, que não é obrigatório, tá? Eu terminar tudo aqui. Claro, né? Quando eu faço isso, eu quero terminar tudo que eu coloquei aqui no sprint. Mas se eu não conseguir terminar, gente, vamos lá, revisando o sprint, colocar aqui, vamos lá montar, ver o que isso pode causar de atraso, né? Tá? No desenvolvimento como um todo. Aí o Scrum Master, né, vai conversar com o Product Owner, né? O Product Owner, se não é o cliente, vai lá conversar com o cliente para ver como que vai fazer, de repente vai ter que aumentar, né, o tempo de desenvolvimento, mas aí, na verdade, gente, o grande benefício aqui, né, com tudo isso, é que o cliente, primeiro, já fica sabendo, às vezes, no meio do desenvolvimento, né, principalmente se eu endereçar primeiro o problema de arquitetura, tá, para resolver primeiro, ele já começa a saber que, assim, falta, né, 3 meses para terminar o projeto, né, tá, e eu já sei que eu vou precisar de mais um mês. Né? Então, eu posso até negociar com o cliente de pegar algumas funcionalidades que não precisam estar nessa primeira versão e deixar para uma próxima versão, né? E eu consigo terminar em 3 meses com algumas funcionalidades a menos que vão ser desenvolvidas nesse um mês, tá? Então, eu posso fazer isso e aí o que, que acontece? Eu saio com uma versão 1.0 e depois de um mês eu tenho a versão 1.2 ou 1.5 ou a versão 2, tá? Com essas outras funcionalidades. Então, eu consigo, né, trabalhar isso antecipadamente, tá? Não é lá no final, quando também não deu tempo, né, tal, etc. E de repente aquelas funcionalidades que poderiam ser colocadas numa próxima versão já foram desenvolvidas. E aí está toda uma parte de negociação, né, que pode ser feito entre o Scrum Master, né, o arquiteto, o analista de requisito, né, tá, e o cliente, tá bom? Tá? Então, essa revisão do sprint é bastante importante ser realizada. Então, vamos ver lá como é que é essa revisão. Então, objetivo, apresentar aos interessados, Product Owners, com Master e time, o que foi feito até o final do sprint, para inspecionar o incremento e adaptá-lo se necessário. Então, o Product Owner apresenta quais itens do backlog foram concluídos e quais não foram concluídos, tá? Então, eu posso fazer isso nessa... Na verdade, isso aqui já é a reunião, tá? Da revisão do sprint. Mas eu posso começar a planejar isso antes. Então, revisar o projeto para o planejamento do próximo sprint, não pode ter um caráter de julgamento, incentiva-se o feedback, tá? Então aqui eu posso também ter um relato do que deu certo, do que não deu certo, o que aconteceu de problema, tá, etc, até para resolver isso, gente. Então ninguém está julgando, ninguém está apontando o dedo para ninguém, não deve ser esse o caráter. Da mesma forma, gente, que o Scrum Daily, né, tá? O Daily Meeting também não, tá? Então ninguém vai julgar por que o cara atrasou, por que o cara não atrasou, por que ele fez assim ou por que ele fez assado. Tá? Que não é uma questão de criticar. Se você vê que existe uma maneira melhor de fazer, sugerir. Cuidado, porque senão pode ter muita briga nessas reuniões. Então, técnica, reuniões formais ou não para apresentação e técnicas de análise do sprint. Os artefatos, apresentações, relatórios com as análises do Scrum Board e o Scrum Board atualizado, né? Relatório com as análises, né? Tá? Por quê? Essas análises, gente, por que é importante ter isso, né? Esse negócio de feedback? Porque depois eu vou usar essas anotações para não cometer os mesmos erros. Ou ver assim, aconteceu isso, então na próxima vez a gente já coloca como regra para fazer assim, assim, assim.
passado, tá? Então, é para isso que servem esses relatórios, essas revisões. E aqui o Scrum Board, né, que você pode estar atualizando, tá bom? É isso que a gente termina, né, em questão da revisão, porque aí depois você entra de novo no planejamento e vai fazendo isso até terminar o desenvolvimento. Tá aqui só para dar uma resumida, né, no processo de engenharia de software, né, que a gente andou trabalhando aí durante, revisando também e vendo, né, durante essa disciplina, tá? Então eu tenho aqui toda a parte de gerenciamento do requisito, né, tá? Aí uma vez que eu tenho esse requisito, eu vou fazer o desenvolvimento desse requisito, aí eu vou fazer, né, determinar a solução técnica, né? Então o documento de arquitetura estaria aqui e isso pode retornar com outros requisitos, né? Quando eu faço projeto, né? Tá lá, projeto caso de uso, né? Chega aqui, né? E eu tô aqui, eu tô desenvolvendo também, né? Então, da saída disso aqui, eu tenho o componente produto, onde eu vou fazer a integração desse produto, né? Integração até que eu chego no produto que eu mostro para o cliente. Durante tanto a solução técnica quanto a integração do produto, tá? Eu vou fazer verificação. Então, aqui a verificação é verificar teste caixa branca, tá? Então, eu vou verificar se o que foi colocado no requisito, foi me dado do requisito, tá? Eu estou implementando. Agora, se isso está errado, tá? Não é aqui, né? Aqui assim, o cálculo é a média aritmética, estava escrito lá. Aí, na verdade, não era a média aritmética, tá? Era a média ponderada, tá? Mas aqui, ó, a verificação que veio do requisito é a média aritmética, então tá correto. O que vai acontecer é quando chegar aqui no produto, na validação, a validação, né? Tá? Aí a validação é a aceitação do sistema, que pode se encontrar que, olha, não era média aritmética, média ponderada, tá? Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar para cá, né, e arrumar isso, mas na verificação estava correto. A validação não, porque não, o requisito que não estava correto, tá? O que se queria não era aquilo lá, tá bom? Então, isso aqui é um esquema do CMM, tá? E essa coisa de verificação e validação é o que geralmente caía muito, né, nos testes aí, né, de certificação de CMM, tá? Mas eu acho que é um negócio bem legal, né? Um esquema, né, bastante interessante, porque ele é independente do que eu estou usando de técnica, tá? Ele serve para qualquer uma das coisas, que é aquilo lá, né, que a gente viu no começo na documento de arquitetura de software, quando eu falei para vocês, né, quais são as atividades necessárias para qualquer desenvolvimento de software, tá? Então, basicamente é isso de teoria, gente, né? Tá? E vamos ver aqui o que a gente precisa fazer, né, para a entrega da próxima reunião, como é que vão ser os próximos passos. Bom, gente, qual que é os próximos passos, né, a partir dessa aula teórica, né? Então, você tem uma aula livre, as aulas livres para definir a arquitetura do software, planejar o sprint e projetar uma funcionalidade do sprint 1, tá? Então, eu quero o projeto, não precisa desenvolver ela inteira, é um projeto da funcionalidade do sprint, tá? Talvez com o pessoal que vai ter um pouco mais de tempo a gente possa tentar fazer a codificação disso, tá? Mas não vai ser obrigatório. O material encontra-se no canal geral, arquivos, templates, artefatos, né? E o artefato para definir a arquitetura e planejamento do sprint, o documento de arquitetura de software, onde a priorização no caso de uso está aqui, tá? No documento de arquitetura de software, tá? Projeto de caso de uso, né? De uma funcionalidade do sprint 1, tá? E o plano de sprint, tá? Então vocês vão ter que desenvolver. E aí a gente vai fazer a reunião para discutir os artefatos produzidos e revisados. E o agendamento eu vou colocar lá no canal, tá bom? E como é que vai ser a apresentação, como é que vai ser a parte da entrega do projeto, a gente vai conversando a partir das reuniões, tá bom? Então é isso, gente.